aqui tem uma coisa bem interessante aqui. O que pessoas com depressão querem que você saiba? Que nem sempre pessoas com depressão estão tristes. A tristeza é um dos principais sintomas da depressão. Mas a doença não se resume somente a isso. Afinal, a depressão pode apresentar outras emoções como ansiedade, medo e até mesmo euforia. Pessoas que sofrem de depressão bipolar. Falar você vai sair dessa também não ajuda. Por mais que você tente se mostrar empático, falar a uma pessoa com depressão que ela irá ou deve sair dessa situação pode agravar o caso. Por exemplo, você tem que sair dessa situação, reage, né? Reage. Nossa, essa palavra reage é a pior. Eu já ouvi ela muito e, sinceramente, eu odeio essa palavra. Embora a gente acabe usando às vezes, mas eu não gosto. Realmente não é legal ouvir ela. Isso porque o paciente pode se sentir fraco ou inútil. E definitivamente, o depressivo não é fraco e nem inútil. Pois a frase dá um caráter simplista a um transtorno que é sério. Com quem diz, você banaliza o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está passando. É exatamente o que a frase falou. A frase dá um caráter simplista a um transtorno que é sério. Já falou tudo essa frase. Entenda que nem sempre há um motivo para a pessoa estar depressiva. O isolamento, a tristeza, a falta de interação social muitas vezes são consequências e não causas da depressão. Por isso, em diversas situações, os pacientes não têm razões emocionais concretas que justifiquem o porquê de estar com quadro depressivo. Às vezes a pessoa não sabe por quê, igual foi o meu caso. Eu não sabia por que eu estava depressiva, por que eu estava triste, por que eu estava sentindo tudo aquilo. Para mim, além daquilo ser novo, aquilo para mim era desesperador, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eu não sabia com o que eu estava lidando. Então, isso assusta em muita gente. E com certeza faz com que a gente não saiba como reagir àquilo. E isso não só para a depressão. Tem exemplos práticos na vida. Quando você se depara com algo novo, com algo assim desafiador, que não tem nada a ver com a depressão, que a depressão ela é até desafiadora, mas ela está mais para amedrontadora do que para desafiadora. Ela é um desafio realmente muito grande que a gente tem que passar, mas eu não sei se essa seria a melhor palavra. Mas é só um exemplo, só para você tentar entender. Quando você está em frente a um desafio muito grande que pode não ser muito bom ou você não sabe se vai ser bom para você não sabe como reagir àquilo. Tudo que é novo, a gente não sabe como reagir. Na depressão não é diferente. Aquilo é um sentimento novo pra gente. É uma experiência nova pra gente, é uma coisa nova pra gente. Então a gente não vai saber reagir. Nem os cientistas sabem exatamente dados perfeitos sobre a depressão. Tem muitos casos em aberto, digamos assim. Tem muita pesquisa sobre ela, tem muita informação sobre ela, mas informações que tem muito déficit também. Tem muitos buracos na informação, digamos assim. Todas as informações que tem sobre a depressão não é tudo sobre ela. E isso não sou eu que estou falando. Tem muito mais para saber, não só sobre ela, sobre todas as doenças do mundo, né? Sobre câncer, sobre tudo, né? A pessoa depressiva pode se afastar justamente por gostar de você. Pessoas com depressão costumam se sentir muito incomodadas ao verem amigos e familiares queridos sofrendo com a condição delas. Isso faz com que se afastem de quem amam a fim de protegê-las e não por falta de sentimentos. Foi exatamente o que eu falei para minha família. Porque não foi simplesmente por não amá-los ou coisa assim, e que eu não incluí eles nessa. Foi simplesmente porque eu não via sentido. Eu ia fazer eles sofrerem à toa por uma coisa que a gente não sabe como resolver. Eu ia preocupar eles à toa.
Uma coisa que eu vou falar para quem tem depressão aqui agora é que eu não sei se isso que eu fiz, se isso que a maioria faz, se é o melhor. Uma coisa que deu muito certo para mim foi falar. Mesmo que seja com minha mãe, mesmo que seja tenha sido pouco, mas eu falei muito mais com meu marido. Me ajudou muito. Diário eu não tive na depressão, eu devia realmente ter tido, porque poderia ter me ajudado muito mais. Até a lembrar de coisas que infelizmente eu não consigo lembrar. Isso poderia ser um estudo para mim mesma, para eu saber como lidar com ela, entender padrões, entender isso tudo. Ficou meio embolada. E eu sugiro sim que vocês façam, mesmo em crise depressiva, que vocês escrevam, mesmo que sejam os pensamentos mais tenebrosos, escrevam. Isso alivia, isso ajuda muito. E eu falo isso nos momentos em que eu estava muito mal e eu tive diário e isso me ajudou muito a lidar com os meus sentimentos e emoções. E eu devia realmente ter usado isso na depressão. Isso me ajudaria muito hoje, muito mesmo. E é uma coisa que eu recomendo muito a vocês fazerem, escreverem sobre seus sentimentos, principalmente se não tem ninguém para desabafar. Mas eu recomendo também não cair nessa. Tenta, pelo menos tenta desabafar com alguém. Alguém de confiança, claro, né? Não vai desabafar com qualquer um. Mas alguém que você acha que possa te entender, que possa te acolher. Se você não quer ouvir nenhum tipo de coisas, vai direto para um psiquiatra, porque ele definitivamente não vai te julgar, a não ser que ele seja muito antiprofissional. Mas isso entre família, infelizmente isso acontece, de soltarem comentários assim, porque infelizmente a falta de conhecimento causa isso. Até em mim mesma, eu mesma já soltei certos comentários que não devem. Eu ainda solto alguns comentários que não devem, né, em relação à depressão. E eu mesma falei assim, caramba, eu não sei se seria bom se eu tivesse ouvido isso de alguém quando eu estava em crise. Então, até a gente mesmo que já passou, a gente acaba escorregando em certos comentários que não deveriam ser comentados. Então, ainda mais pessoas que realmente nunca pesquisaram sobre o assunto, não entendem nada sobre isso, não tiveram ninguém próximo que teve essa doença, não tiveram essa doença. Então, sei lá, eu acho que talvez a gente tenha que tentar entender isso também, né? Mas talvez não espere que uma pessoa com depressão te entenda que você falou algo que não devia. Faça você a sua parte de não fazer comentários que não devem. Só acolha, ouça, tenha carinho por aquela pessoa. É isso que eu posso falar. Pequenas ações são complexas para quem tem depressão. Levantar da cama, comer, falar o que está sentindo, pegar o transporte até o trabalho. Essas atividades podem parecer muito simples e fáceis de serem realizadas, mas por vezes não para alguém com depressão. Ações consideradas pequenas para muitos podem ser verdadeiros desafios, e é mesmo, e tormentos para quem tem depressão. Foi exatamente o que eu falei. Coisas bobas, gente. Coisas bobas do dia a dia. Tipo, comer, tomar um banho, arrumar a casa, levantar. Qualquer coisa, sabe? Vira um esforço tremendo, como se fosse aquele exercício físico crossfit, sabe? Pesadão. Pode parecer extremamente um exagero para quem não entende, mas para quem nunca passou por isso, mas é exatamente isso. É um desafio. Cada coisa, cada pequeno gesto, cada pequena coisa do dia a dia, coisas que a gente fez a vida inteira. Quando tem depressão, simplesmente não consegue fazer. Simplesmente não consegue fazer. E é uma coisa que a gente mesmo não consegue entender. E deixa a gente pior ainda porque a gente não consegue entender, não consegue lidar com aquilo, não consegue reagir.